Boa tarde, um beijo pra Maria Aurora de Taubaté. Repete. Maria Aurora de Taubaté. Maria Aurora, saiu Maria Aurora. Maria Aurora de Taubaté. Um beijo de quem tá assistindo a gente, licença. Beijo pra... É que ela acabou de falar. Um beijo pra Maria Aurora de Taubaté. Chegamos rapidinho. Eu não aqui quis perder hoje. o beijo. Boa tarde, gente. Terça-feira, hoje é dia do seu direito, assuntos bem legais aí, tudo ligado ainda a essa pandemia, coronavírus, mas em vários setores. Mas antes de começar o programa, bora lá alimentar um pouquinho a nossa alma e alimentar também o nosso coração. Tem gente que fala assim, o que eu posso fazer para me proteger? Tá aqui, ó, a oração. A oração é sua maior arma contra o inimigo invisível. A oração é seu escudo, sua proteção. E muita gente fala assim, só eu não sei orar. Não precisa saber orar. Basta abrir o seu coração. E principalmente ser totalmente verdadeiro com você e principalmente com Deus. Ele te escuta. Esse é o nosso toque de hoje. Zóio Verde, o que tem no programa? Só o aparelho que mede o nível de oxigênio no sangue pode ser um aliado contra a Covid-19 e perseguição termina com motociclista preso no Distrito Federal. Converse com a gente durante o programa, participe. E você pode concorrer prêmios pelo Face, um super kit com produtos da Tracta, Polipet, Cooper e Ortovip. Tudo isso num kit só. E tem um outro super kit também, cheio de produtos do Café Brasileiro. Como você faz então para concorrer um e o outro? Você vai curtir as duas fotinhas, marcar 2 amigos em cada uma delas e também compartilhar as 2 fotinhas e você já concorre. Bora aprender muito que hoje é dia do seu direito. Aí a gente sabe que alguns bancos aí prorrogaram pagamentos, boletos, dívida, carro, é tanta coisa, né? Mas o pessoal tem medo ainda. Tem, né? Mas a gente fica tudo perdido, na verdade, né? Parece que a gente não entende que dia que é hoje. E se houver atraso? Ou você não faz o pagamento? O nome vai ficar negativado ou não? Pois é, quais são os seus direitos nessa época de pandemia, né? O que se modificou em relação ao pagamento? O seu nome pode ser negativado, SPC, Serasa? Ele está em Taubaté e é para lá que a gente vai agora tirar as nossas dúvidas com o advogado, nosso amigo que está aqui, doutor Antônio José Dias Júnior. Muito obrigada, viu, doutor, por abrir Obrigado a você, Sol. por abrir esse espaço. Aliás, tem aquela a nossa enquete do Instagram, né, Luquinha, que antes das nossas perguntas, as dúvidas do pessoal de casa, doutor. Aí você de casa pode participar com a gente acessando @FalandoNisso_Band, já curte nossa foto com o doutor e entra aqui nos stories. Quero dar um aviso para você que hoje, tá aqui, ó, às 2h30 da tarde, acabou o programa. Com esse celular que tá na minha mão, vou fazer uma live com o doutor, respondendo as perguntas que não deram tempo, então, da gente responder, tá bom? Então fica esse toque para você. Você sabe se pode ser negativado por atraso nas contas? Durante a pandemia, 57% diz que não. Olha, não sei se posso ou não, o doutor já explica pra gente. E você sabe como recorrer caso surja seu nome por causa do isolamento social? 83% diz que não sabe. Lembrando que você de casa pode fazer sua perguntinha também pelo Instagram, usando essa caixa de pergunta. Mandou aqui, a gente faz ao vivo. Arrasou, Luquinha, muito legal. A produção ficou lindo, viu, esse post aqui. Doutor, deixa eu fazer uma pergunta. Muitos casos, as pessoas estão prorrogando o pagamento, a data de vencimento, seja de condomínio não, mas seja de aluguel, seja de pagamento de prestação de carro, enfim. Como é que a pessoa garante o direito que o nome dela não vai ser negativado lá na frente? O que ela precisa fazer para, nesse acordo, garantir que lá na frente, fala, olha, nós fizemos um acordo, não pode negativar o meu nome. Qual que é passo a passo? É só, o que acontece? Existe um projeto de lei que foi votado na Câmara dos Deputados em que está prorrogando o prazo para negativação dos nomes. Está suspendendo a negativação por 90 dias contados de forma retroativa a partir de março desse ano, até que acabe a pandemia. E existe também um outro projeto de lei que ele vai garantir a não negativação até o fim do ano. O que a pessoa tem que fazer? Se ela atrasou uma conta, os birôs de créditos já estão fazendo o seguinte, eles avisam, antes estavam 10 dias e negativavam o nome, agora estão dando 45 dias para negativar. Então o ideal é você negociar com o seu credor, você entrar em contato e falar, olha, eu estou atrasado e não gostaria de ser negativado. E daí pedir a suspensão. Como fazer isso? Através ou de e-mail ou de ligação telefônica, sempre anotando os protocolos. Por quê? Porque caso haja
o combinado de não negativar e haja negativação, você pode entrar com uma ação pedindo os danos morais por essa negativação. Mas é sempre assim, o que acontece? Hoje nós não temos nenhuma lei que impeça a negativação. O que nós temos é um projeto de lei que ainda precisa ser votado no Senado, em que vai suspender por 90 dias. Então, melhor mesmo é a conversa com o seu credor. Mas ainda vai ser votado, a gente já está há 30 e poucos dias, quase 40 dias aí dessa pandemia, ainda vão votar isso? Infelizmente, sim, e ainda o projeto de lei ele dá poder ao Ministério da Economia de fazer de transformar essa lei em uma portaria para que possa não negativar. O ideal seria que o presidente da República tivesse feito uma medida provisória, que daí tem a entrada em vigor e perdura por 90 dias. Mas como foi pelo projeto de lei, o projeto de lei passou no começo do mês de abril na Câmara dos Deputados e já foi para o Senado, só que no Senado está parado desde então. Então, assim, o ideal é claro que os birôs de crédito, os 4 grandes, falaram, não, nesse momento nós não vamos mais negativar com 10 dias, nós vamos negativar com 45 dias depois do aviso, o que é uma solução. Sim, uma solução, mas precisa ser tomada um tanto rapidamente, né? Porque é uma opinião, novamente, eu vou falar, bem particular. A iniciativa privada fez a sua parte, os trabalhadores estão fazendo sua parte, reduzindo os salários, reduzindo carga de trabalho, né? Muitos desempregados, está na hora também daquelas pessoas que a gente vota, que a gente paga, fazerem a parte deles também, reduzirem salários, reduzirem benefícios, tudo isso para a gente poder combater todo mundo junto a essa pandemia, né? Bom, agora a gente vai ver a perguntinha da Sueli. Vamos lá. Boa tarde, Sol. Boa tarde, Luquinha. Então, eu estou com um empréstimo consignado. Eu gostaria de saber se eu tenho direito de pedir assim, a diminuição da parcela. Obrigada. Boa tarde. E aí, doutor? Bom, Sueli, nesse caso de empréstimo consignado, você tem que falar com o banco que te ofereceu o empréstimo. Porque o que acontece? Cada banco está trabalhando de uma maneira diferente. Alguns bancos têm dado 120 dias para a parcela que estão vencendo em março, em abril, e do jeito que nós estamos caminhando, talvez até em maio, para que você pague essas parcelas ao final do seu contrato. Mas com relação à diminuição da parcela, aí é uma renegociação. E toma muito cuidado, tá, Sueli? Porque nesse momento alguns bancos têm feito a renegociação, mas têm colocado uma taxa de juros maior para o cliente. Então, se você for fazer uma negociação, uma renegociação da sua dívida, do seu consignado, verifique se a taxa de juros é a mesma ou menor do que você contratou anteriormente. Porque se for maior, você vai acabar, por exemplo, se você tinha R$1.000 em parcelas para pagar e você faz uma renegociação, essa parcela pode virar, esse montante pode virar R$3.000. Então pensa direitinho se vale a pena você deixar de pagar e depois renegociar ou renegociar agora com uma taxa de juros maior. Eu não recomendo, tem que ser menor. Ok, estão perguntando sobre tributos federais, já a gente vem com essa resposta, viu, Luquinha? Perfeito, só mandar um beijo especial para a Elsa, que é mãe do Serginho, que está sempre assistindo a gente, obrigado pelo carinho. A Érica de Taubaté também. E olha que bonitinho, gente, todo mundo junto na quarentena, os vovós com Maribel. Obrigado pelo carinho e companhia também nesse almoço tão gostoso que vocês estão tendo. A gente para nosso assunto agora para ficar bem informado com as notícias da redação. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, autorizou agora a abertura de inquérito para investigar as acusações do ex-ministro Sérgio Moro a Jair Bolsonaro. Nós vamos às informações direto da redação do Falando Nisso, com o nosso repórter Israel Goldenstein. Muito boa tarde, Israel. É isso mesmo, Solange. Boa tarde para você, boa tarde para o Lucas e para quem acompanha aqui o Falando Nisso. Temperaturas altas na capital federal. O pedido de abertura do inquérito foi encaminhado na última sexta-feira pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras. O decano do STF, do Supremo Tribunal Federal, o ministro Celso de Mello, foi sorteado como relator desse pedido. Vamos agora com as últimas informações, direto de Brasília, com o repórter Alex Guzmão. Celso de Mello concordou com o pedido feito pelo Procurador-Geral da República. Segundo Augusto Aras, é preciso investigar a suposta prática de crimes como falsidade ideológica, obstrução de justiça e corrupção passiva
privilegiada. O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, que acusou Bolsonaro de interferência política na Polícia Federal, será ouvido. Se não comprovar o que disse, pode ser denunciado por calúnia. Em vídeo gravado por apoiadores, o presidente disse que Moro terá que provar o que falou. Bom que ele comprove, né? É bom que ele comprove, até para minha biografia, tá ok? Agora, o processo que eu vejo no Supremo é o contrário. É ele que tem que comprovar aquilo que ele falou a meu respeito. Na Câmara existem 29 pedidos de impeachment de Bolsonaro, 3 deles apresentados depois das declarações de Moro. O presidente da Câmara disse que o momento exige cautela. E o governo, Israel, anunciou nesta madrugada o nome do advogado André Luiz Mendonça como novo ministro da Justiça. Ele é o atual titular da Advocacia Geral da União. Outro nome, Israel, também foi confirmado desta vez para a direção da Polícia Federal. Isso mesmo, Solange, também foi confirmado nesta madrugada o nome de Alexandre Ramagem, que é o atual diretor da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. Ele vai ser diretor a partir de agora da Polícia Federal, portanto será o número 2 dentro do Ministério de Justiça e Segurança Pública. As duas nomeações, tanto de Ramagem quanto de Mendonça, foram publicadas nesta terça-feira no Diário Oficial da União. José Levi Melo do Amaral Júnior foi nomeado também para o cargo de advogado-geral da União. Solange. Pois é, e o PDT, viu, Israel, entrou hoje com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal contra a posse de Alexandre Ramagem na direção geral da Polícia Federal. Entre outros pontos, eles alegam que o partido alega a ligação do delegado com a família do presidente Jair Bolsonaro. As informações são da Natália Paz e da Band News FM. Luquinha. Perfeito. Bora conferir as estradas agora com o Israel. Teve um acidente grave em Moreira César com motociclista. Essas são imagens do acidente. Explica pra gente, Israel. Lucas, esse acidente foi por volta das 11h40 da manhã, na SP-62, trecho entre Moreira César e também o trecho de Guaratinguetá. Esse acidente foi na rotatória da Vila São Benedito e foi um acidente de trânsito no qual um motoqueiro sofreu graves ferimentos ao ser atropelado aí por um caminhão. Ele bateu na lateral dessa moto, o motoqueiro passou aí da conta dessa curva. Ele tem aproximadamente 30 anos e tiveram que ser feitos aí o resgate pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, também pelas viaturas do SAMU e do Corpo de Bombeiros. A polícia teve que fazer o chamado imediato para o helicóptero Águia, que pousou ali na SP-62 e levou imediatamente o condutor dessa moto para o Hospital Regional de Taubaté. Ele foi socorrido e agora segue internado sem nenhum balanço, agora divulgado pelo Hospital Regional. A última informação é que ele foi em estado moderado ao Hospital Regional de Taubaté, Lucas. Perfeito. Bora falar sobre as estradas aqui, então? Tamoios, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, Lucas, sem nenhum problema. O motorista faz uma boa viagem. Tem as obras lá no trecho de serra, no quilômetro 64, 65 e também na altura do quilômetro 70. Essas obras interferem o trânsito para quem desce em direção a Caraguatatuba. Para quem sobe em direção ao Vale do Paraíba, também tem obras no quilômetro 46 em Paraibuna. Tirando isso, o motorista faz uma boa viagem. Na Dutra, trânsito fluindo bem, sem nenhum ponto de lentidão neste momento. Lucas. Obrigado, Israel. Bora falar sobre o tempo. A gente tem prometido um tempo estável e a promessa continua para toda a semana, inclusive agora à tarde também. Sol entre poucas nuvens em Campos do Jordão, máxima de 20 graus, mínima de 6 graus. E em Jacareí, máxima de 28. São José do Barreiro, máxima de 26. Em Pindamonhangaba, máxima de 27 graus. Em São Sebastião, máxima de 26. Ubatuba quente, máxima de 29 graus, com muito sol. O mesmo acontece aqui em São José dos Campos, que não varia, viu, gente? Sobe e desce 27, 28, 27, 28 as máximas até sábado, sem previsão de chuva. E no próximo bloco a gente comenta sobre essa perseguição que parece que é cinema. Isso foi em Brasília, a gente dá mais detalhes para você. E hoje aqui no programa também tem dicas da EDP. Olá pessoal, daqui a pouco a EDP vai te dar dicas de como fazer a autoleitura do seu medidor de energia elétrica.